As eleições de Donald Trump, desde o dia 5 de novembro, já movimentou muita coisa, a gente já sabe disso. Porém, as sanções já estão acontecendo antes mesmo de Trump tomar posse. Veja bem isso daqui que eu vou mostrar para vocês, olha. Estados Unidos fecha um cerco a alto escalão da ditadura de Maduro. Que notícia é essa? É isso que nós vamos entender agora, mas antes, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Já temos sanções para a Venezuela? Nós temos, graças a Deus. Vamos lá entender o que aconteceu. Após reconhecer oficialmente a vitória de Eduardo González na Venezuela, os Estados Unidos anunciaram novas sanções a 21 integrantes da ditadura de Nicolás Maduro em resposta à fraude eleitoral do dia 28 de julho e às prisões arbitrárias de manifestantes. E aí, acho que vocês vão falar, mas essas sanções estão ocorrendo no governo do Biden. Pois é, mas as eleições foram em 28 de julho. O Biden até então não tinha feito nada de sanções. Absolutamente nada. E aconteceu logo depois das eleições do Trump. Por isso que eu acho tudo que aconteceu depois de novembro, depois do dia 5, com a eleição, para mim é coisa de Trump, sempre, né? Vamos lá, continuamos. As medidas adotadas serão bloqueios de propriedades e ativos nos Estados Unidos, restrição de visto para funcionários ligados ao regime e proibição de transação financeira com entidades do país. Até eu coloquei uma observação aqui. Alexandre de Moraes e companhia devem esperar as mesmas sanções já. É o que eu acredito, porque eles vão perder se eles tiverem, né, propriedades, restrição de visto, esse era o mínimo e já estão se falando disso há muito tempo já, tá? Que esse é o mínimo de sanções que eles vão começar a impor para o Alexandre de Moraes e companhia, né? Agora o pessoal vai viajar só para a Europa, mas eu espero que a Europa se conecte com os Estados Unidos para impor sanções também, não só para o Maduro, como Alexandre de Moraes e companhia, né? Continuamos aqui. Entre os sancionados estão Diosdado Coelho, que em 14 de novembro admitiu a prisão de crianças e adolescentes que estavam em protestos políticos contra a fraude eleitoral. Crianças. Adolescentes, então, deve ser abaixo de, sei lá, 16 anos? 17? Cara, crianças e adolescentes. Eles prenderam crianças e adolescentes por se manifestarem contra o regime. Que bando de vigarista. As sanções fazem parte de um conjunto de medidas, entre elas a Lei Bolivar, aprovada na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que buscam aumentar a pressão para que Eduardo González seja reconhecido como presidente da Venezuela. Viu? Foi uma lei que eles colocaram lá, elaboraram para que o Eduardo seja reconhecido. Quando os deputados do Brasil, né, vão para os Estados Unidos conversar, é capaz que eles já estejam elaborando um documento parecido, por exemplo. Então, teremos. Bem próximo. Esse dia está chegando, tenho fé. Os deputados, presta atenção agora, né? Os deputados americanos decidiram proibir qualquer setor do governo americano a assinar contrato com empresas ou pessoas que tenham negócios ligados à ditadura de Maduro. Aí eu coloquei aqui, será que isso se aplica a outros países que fazem negócio com a Venezuela? Porque aqui está falando que o governo americano proibiu contratos com empresas e pessoas. Então, se tem alguma empresa brasileira que tem contrato com a Venezuela e que também tem alguma relação com os Estados Unidos, será que isso bloqueia também? Bom, não sei, eu não sei se eles estão falando só de empresas na Venezuela, porque tem empresas na Venezuela que tem no Brasil que deve ter nos Estados Unidos. Será? Não sei, fica a pergunta no ar aí, porque eu não tenho a resposta, hein? Encabeçada pelo deputado republicano Mike, a Lei Bolivar pretende sufocar de maneira mais intensa o regime
chavista. E aí eu coloquei aqui uma marcação bem importante, porque o que ele disse, né? Devemos manter as sanções existentes contra o regime e buscar expandir as sanções para minimizar os recursos de Maduro para abusar das liberdades e da propriedade do povo venezuelano. E agora? Esta legislação envia uma mensagem clara e poderosa a Maduro, assim como outros ditadores ao redor do mundo. Tá ouvindo, o Alexandre de Moraes? Pois é, o recado é para você. De que não haverá apaziguamento, não haverá tolerância, não haverá recompensa por suas ações desonestas e ilegais. Que bom, Mike, muito obrigado. E dentro disso, de ações ilegais e tudo mais, tem um fator muito importante que eu quero mostrar para vocês agora, que é a questão, por exemplo, do Felipe Martins. O Felipe Martins tem uma conexão aí com a questão dos Estados Unidos, por quê? Lembrando que o Felipe Martins, ele foi preso injustamente, eu vou até ler o que a Paula colocou aqui, que eu acho que fica mais fácil e bem explicativo o que ela disse, né? Alexandre de Moraes manteve Felipe Martins preso por mais de 6 meses com base na alegação de que ele havia saído do país sem registros, burlando o sistema imigratório. Agora, a nova tese inverte tudo e diz que Felipe Martins simulou registros para induzir a Polícia Federal a acreditar que ele havia saído do país. E aí mais um argumento dela. Ou um ou outro, se forem por este caminho, agora estarão simplesmente admitindo que mantiveram Felipe Martins preso com base numa mentira que eles próprios inventaram. Também estariam admitindo que foram negligentes em prender o Felipe sem realizar nenhuma diligência para pôr à prova a suspeita de que tinham em relação a ele. E tem mais. Porque só agora, após a vitória de Trump, a tese de imigração foi mudada. Alguém está com receio de que o governo Trump investigará quem tentou falsificar a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, mas nunca deu a saída? E tem uma coisa importante aqui que ela vai contar. A Polícia Federal vai mesmo tentar jogar tudo para o governo dos Estados Unidos como se o abuso judicial grotesco que cometeram contra Felipe fosse fruto de uma trama grotesca em que um amigo apresenta 2 passaportes no ingresso aos Estados Unidos e não é imediatamente preso? Ou seja, está chamando o pessoal da imigração americana de idiotas? Porque já é difícil, pessoal, passar pela imigração, né? Já depois da entrevista e tudo, quem dirá com 2 passaportes, né? E aqui ela alerta, aqui que é importante. Repito o que venho dizendo. Este caso será tratado como assunto de segurança nacional aqui nos Estados Unidos. E quem meteu a mão nisso vai pagar. E é por isso que eu acho que as sanções americanas vão ser mais pesadas em relação ao Brasil do que até mesmo à Venezuela, porque eles forjaram, estão falando que a imigração forjou um papel. Agora eles mudaram, falando que foi ele que fez, que mudou, não importa, mas envolveu os Estados Unidos. Então, meus amigos, a situação de Alexandre de Moraes e companhia vai ficar feia. Vai ficar bem feia e eu quero estar aqui prontíssima para ver e anunciar isso para vocês logo mais, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da notícia, um beijo, até a próxima e tchau!